Você já parou para imaginar como seria o caráter de Jesus? Como seria seu temperamento? Será que nossas ações estão semelhantes às de Jesus? Vamos então ver algumas características da personalidade mais importante que já pisou nesta terra. Amou. João 13:1. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, e havendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Conhecedor dos corações. Mateus 9:3-4. E alguns dos escribas disseram consigo: Este homem blasfema. Mas Jesus, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: Por que pensais o mal em vossos corações? Movido de compaixão. Mateus 9:36. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque andavam desgarradas e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Manso. Mateus 11:29. Tomai sobre vos o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Sabedoria nas respostas. Mateus 22:15-22. Então os fariseus se retiraram e consultaram entre si como o apanhariam em alguma palavra, e enviaram-lhe os seus discípulos, juntamente com os herodianos, a dizer: Mestre, sabemos que és verdadeiro, e que ensinas segundo a verdade o caminho de Deus, e de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César, ou não? Jesus, porém, percebendo a sua malícia, respondeu: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram um denário. Perguntou-lhes ele: De quem é esta imagem e inscrição? Responderam: De César. Então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ao ouvirem isso, ficaram admirados, e, deixando-o, se retiraram. Autoridade diferente do mundo. Marcos 1:22. E maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Severo para com o erro. Marcos 11:15-18. Chegaram, pois, a Jerusalém. E entrando ele no templo, começou a expulsar os que ali vendiam e compravam, e derribou as mesas dos cambistas, e as cadeiras dos que vendiam pombas. E não consentia que ninguém atravessasse o templo levando qualquer utensílio. E ensinava, dizendo-lhes: Não está escrito: A minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Vós, porém, a tendes feito covil de salteadores. Ora, os principais sacerdotes e os escribas ouviram isto, e procuravam um modo de o matar, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava da sua doutrina. Paciente com a incredulidade. Lucas 9:49-56. Disse-lhe João: Mestre, vimos um homem que em teu nome expulsava demônios, e lhe proibimos, porque não segue conosco. Respondeu-lhe Jesus: Não lhe proibais, porque quem não é contra vós, é por vós. Ora, quando se completavam os dias para sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. Enviou, pois, mensageiros adiante de si. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada, mas não o receberam, porque viajava em direção a Jerusalém. Vendo isto, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir como Elias também fez? Ele, porém, voltando-se, repreendeu-os, e disse: Vos não sabeis de que espírito sois? Pois o Filho do Homem não veio para destruir as vidas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Comoveu-se e chorou. João 11:33 e 11:35. Jesus, pois, quando a viu chorar, e chorarem também os judeus que com ela vinham, comoveu-se em espírito, e perturbou-se. Jesus chorou. Não se agradou a si mesmo. Romanos 15:3. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo, mas como está escrito: Sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam.
irrepreensível. Efésios 1, 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Humilhou-se. Filipenses 2, 5 até 9. Tende em vos aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus coisa a que se devia aferrar, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que é sobre todo nome. Misericordioso. Hebreus 2:17. Pelo que convinha que em tudo fosse feito semelhante a seus irmãos, para se tornar um sumo sacerdote misericordioso e fiel nas coisas concernentes a Deus, a fim de fazer propiciação pelos pecados do povo. Tentado e rodeado de fraquezas. Hebreus 4, 15 e 5, 2. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Podendo ele compadecer-se devidamente dos ignorantes e errados, porquanto também ele mesmo está rodeado de fraqueza. Aprendeu a obediência. Hebreus 5, 8. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. Sem mácula. Hebreus 7, 26. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, e feito mais sublime que os céus. Sem defeito. 1 Pedro 1:19, mas com precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo. Justo. 1 Pedro 13:18. Porque também Cristo morreu uma só vez pelos pecados, o justo, pros injustos, para levar-nos a Deus, sendo, na verdade, morto na carne, mas vivificado no Espírito. Puro. 1 João 3, 3. E todo que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Fiel. Apocalipse 1, 4, 5. João. As 7 igrejas que estão na Ásia. Graça a vos e paz da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, e o príncipe dos reis da terra. Aquele que nos ama, e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Conclusão. 1 João 2, 6. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Precisamos a cada dia nos olhar no espelho e refletir se nossas ações são semelhantes às de Jesus. Acesse Nomad Rio no YouTube, veja as novidades e inscreva-se.